Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alisson e eu venho trazendo mais um episódio do podcast, o sumido podcast, mas que está retornando. Eu resolvi trazer um tema interessante para hoje. Eu recebi uma notícia bem ruim para mim, né? Não é nada trágico assim, talvez para alguns, mas enfim, sem delongas. Eu entrei hoje no site da Intrínsecos e um grupo que eu faço parte, né, da TAG, que são clubes por assinaturas que eu assino e que eu trato aqui no canal. A Intrínsecos eu parei um pouco de trazer, porque não era um vídeo que não era de tão interesse assim das pessoas, mas a TAG, que é outro clube, né, por assinatura, sempre trouxe muitas visualizações, interesse das pessoas e discussões bem legais. E eu faço parte, né, de um clube de leitura no qual a gente lê o livro do mês da TAG e debate, né, sobre o livro do mês. É muito interessante, uma troca de experiências incrível assim, e que eu quero compartilhar com vocês em um próximo vídeo ou podcast, quem sabe, falando um pouco sobre a importância de participar de um clube de leitura, o como isso é divertido, como isso é incrível assim para evoluirmos como leitores e seres humanos. Mas eu vi no site da Intrínsecos e o pessoal comentando lá no clube, no grupo, né, que a Intrínsecos, que é o clube por assinatura da editora Intrínseca, vai fechar as portas. E isso me acometeu alguns sentimentos, né? É um pouco de negativismo também, um pouco de desespero. Talvez eles não explicaram o motivo, né? Mas em setembro será a última edição do Grupo Intrínsecos, que esteve aí há 4 anos, nos presenteando, né? Presenteando seus assinantes. O que consiste esse clube? A Intrínsecos, como vocês sabem, a Intrínseca, que vocês sabem, é uma editora na qual publica vários nomes, grandes títulos, grandes autores, como Neil Gaiman, como A Menina que Roubava Livros, Coraline, e, enfim, grandes livros da literatura. Não vou me recordar aqui agora, mas eu tenho, se você vê aí se você coleciona livros, se você gosta de ler livros, com certeza você já viu, você tem algum livro da Intrínsecos ou vários livros da Intrínseca. E eu sempre confundo, pessoal. Intrínsecos é o clube deles, de leitura, né? E Intrínseca é o nome da editora. Você sempre vai ter um livro da Intrínseca aí na sua estante. É uma editora muito renomada, muito conhecida aqui no Brasil e foi resistente, né? Durante a pandemia, durante a crise que a gente vem passando no Brasil, onde os impostos estão crescendo, as inflações também, e isso é bem preocupante, né? Perdoe, pessoal, se às vezes eu falo um pouco errado, mas enfim, eu tô fazendo isso bem desenvolto, sem corte, sem nada. Tô falando o que tá me vendo na cabeça. Mas é sobre um assunto que eu achei bastante interessante divulgar com vocês e fazer um questionamento, né? Esse podcast também serve para fazermos questionamento, para debater o que eu acho sobre alguma coisa ou conversar com vocês, como eu tô fazendo agora. Mas enfim, desculpa esses caminhos que eu faço fora do assunto, depois eu volto nele, mas eu sou assim mesmo. Enfim, pessoal, foi uma notícia que eu vi e fiquei muito triste, que setembro seria a última edição do Grupo Intrínsecos, que na verdade é um livro bem renomado, assim, que a Intrínseca vai lançar, best-seller, né, do The New York Times e fora do país, bem conhecido, que ela vai publicar, e esses assinantes, eles recebem os livros numa versão exclusiva, capa dura, bem caprichada, vamos dizer, 6 meses antes do lançamento oficial em brochura no Brasil. Então, são os assinantes, eles leem esses livros bastante populares antes de serem publicados para o grande público. Isso é uma vantagem muito legal, vários clubes de assinatura, como exemplo a TAG, faz isso. Mas enfim, a Intrínsecos tinha o seu diferencial pelos livros serem sempre cores assim, que você pode colecionar e formar um arco-íris, ou vários tipos de tons separados, enfim. São livros lindos, edições lindas, já me proporcionaram muitas coisas maravilhosas, muitas experiências literárias maravilhosas, grandes livros assim que eu amei ler, amei conhecer alguns autores. As revistinhas também que eles mandavam eram sempre muito bem informativas, tinham entrevista com os autores e tudo mais. E eu fiquei muito sentido com essa notícia.
me acarretou a dois pensamentos, né? Como eu falei para vocês, eles não divulgaram o motivo, né, de terem fechado as portas, decidido fechar as portas. A gente sabe que tudo vai crescendo, valores, impostos, as obras, matérias-primas, e o livro vai se tornando cada vez mais caro. Isso já é um assunto bem polêmico, né? Como saiu aí em algumas notícias em alguns meses atrás sobre o governo atual, né, nosso maravilhoso governo atual, para não dizer o contrário, que estava querendo aumentar, colocar impostos nos livros, porque disse que quem consome literatura somente são pessoas de alto poder aquisitivo, e enfim, um pensamento totalmente ultrapassado e limitante, né, para a sociedade. Todo mundo tem direito a ler, todo mundo pode ler sim, e o Brasil está um dos países assim que mais produzem livros bonitos, né? Porque nós somos assim consumidores natos de coisas de boa qualidade, e independente de classe social, a gente sempre gosta do melhor, da melhor edição, do melhor capricho. A gente gosta de colecionar essas coisas, diferente de lá fora, né, que são publicados com brochura, um material bem chulo, folhas de jornais, e aqui a gente tem uma qualidade do produto no livro, né, muito elevada. Isso tem um custo, esse custo às vezes aumenta e acaba perdendo o desinteresse, provocando desinteresse, né, nas pessoas que consomem. E o que é triste, que já não são muitos, o Brasil, os brasileiros, a gente sabe que não tem essa cultura de ler muito. Não estou dizendo que não, são poucas pessoas que leem, não, mas o país inteiro ele está muito focado em outras coisas, se não só as leituras. E isso é mais um reflexo de tudo isso. Talvez a Intrínsecos tenha fechado por falta de interesse, de procura do grande público, também pelo preço que teve que elevar para poder tornar o livro esse clube, a iniciativa acessível para todo mundo. Talvez esteja se tornando algo impossível deles, mas estava impossível deles lucrarem com tudo isso e não serem afetados, né? Então eles resolveram tomar essa decisão. Voltando para vocês, o que me acarretou, além dessa reflexão, foi que eu parei para pensar, discutir com alguns amigos sobre esse assunto, e eu vi que quanto tempo a gente gasta na nossa vida para certas atitudes, para certos afazeres. Por que eu venho trazer essa reflexão? A gente sabe que algumas pessoas leem, procuram livros, consomem esse tipo de conteúdo, de praticam, né, a leitura, tiram um tempinho do seu dia corrido para poder se dedicar a uma leitura, ou assistir um vídeo, ou ouvir um podcast, o que é muito legal. Mas essas atrações que exigem mais tempo do público, infelizmente ao longo dos anos a gente observa que vem diminuindo bastante, né? A procura por um teatro, a procura pelo cinema depois dos streams, a procura da chegada dos streams, né? A procura por livro depois da chegada dos e-books e audiolivros e tudo mais. O livro físico foi não perdendo o seu valor, mas muitas pessoas hoje em dia preferem, né, o livro digital. Eu sou da geração antiga, então eu consumo bastante coisa física. Eu gosto de escrever em cadernos, eu utilizo caneta, lápis, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? As pessoas utilizam muito os seus smartphones, os teclados digitais, o WhatsApp, por exemplo, para conversar, o e-mail para escrever para alguém. Isso faz parte da evolução da sociedade, mas com isso traz alguns problemas, né, sérios, na minha opinião, na minha humilde opinião, porque tudo se torna muito rápido. Na probabilidade que vai crescendo a acessibilidade, na proporção que diga que vai crescendo a acessibilidade, vai limitando nossa paciência, limitando nosso tempo. Pode ver que a gente consumia redes sociais, de repente as redes sociais se tornaram fotos, depois de imagens, começaram a se tornar vídeos bem curtos. O YouTube não é tão mais procurado como antigamente, vídeos longos não são tão procurados como antigamente. Até os podcasts, né, que estão em moda, em alta assim, que tem conteúdo de 1 hora, de 30 minutos, são bem legais os debates. Eles estão tendo que ter cortes específicos sobre
temas abordados específicos, os famosos cortes dos podcasts, para as pessoas que não têm paciência de assistir o programa inteiro, de escutar o programa inteiro, poder ter acesso a só aquele conteúdo, né? Isso acaba acarretando as pessoas a ficarem preguiçosas, isso eu falo em referente a tudo. As leituras, livros que fazem sucesso são livros com histórias rápidas, de rápido consumo, de passatempo, de divertimento. As pessoas acham, hoje em dia, mais livros com a linguagem mais rebuscada, com a história mais complexa, algo chato, porque fazem ela parar um tempo a mais para pensar, para poder refletir. E isso, infelizmente, está se perdendo. Eu não estou fazendo aqui com uma visão pessimista, nem falando que todo mundo é assim, não. Mas é pelo que eu observo, pelo que eu observo ao meu entorno e nas redes sociais também que eu observo. É tudo muito consumido de forma rápida. A gente não tem paciência mais para parar para poder ler um livro da forma que a gente gostaria. A gente logo perde o foco. A gente passa horas vendo stories ou reels no Instagram, mas quando vai ler um livro, a gente lê um capítulo, 2, já fica sem paciência. Então, até que ponto a gente vai deixar se levar pelo movimento instantâneo, né? Tudo hoje em dia é como um miojo, tudo é muito rápido, tudo é consumível, a gente vê isso que as relações entre as pessoas estão assim também. Eu deixo de ser seu amigo simplesmente quando eu aperto o botão de unfollow, sabe? E pessoas não valorizam tanto a amizade, a conversa, o diálogo, relacionamentos também são descartáveis muito rápido. Isso é muito triste, isso é muito alarmante, porque o que será das próximas gerações? Será que seremos seres mecânicos? Será que seremos pessoas tão habituadas a consumir tanta coisa rápida e que ao mesmo tempo não tem tempo para nada, sabe? A gente tem uma vida tão frenética, tão corrida, tudo tem que ser rápido, tudo é instantâneo para facilitar a nossa vida, mas acaba que a gente no fim das contas não tem tempo para nada. Então vale a reflexão aí para vocês de que vale realmente a gente gastar o nosso tempo. O que você investe no seu tempo, né? Será que você gasta ou investe no seu tempo? Será que é legal ficar gastando horas numa rede social? É legal estar vendo fofocas de famosos? O que é que você está fazendo para você? O que é que você está fazendo para o mundo? O que é que você está aprendendo, né? Com a vida, com as pessoas? Será que realmente é tão interessante a gente investir nosso tempo ou perder nosso tempo com coisas tão fúteis e passageiras do que coisas que realmente fazem mudança na sociedade, numa cultura, sabe? Em nós mesmos como pessoa, porque até a didática do cancelamento, né? A gente vê, é tudo muito rápido, as pessoas são canceladas rápido, as pessoas são julgadoras, mas ninguém se põe mais no lugar da outra como deveria, sabe? É sempre uma guerra, é sempre muito, tudo exagerado, tudo não pode, tudo pode. É um total, como dizem as pessoas mais velhas, a internet se tornou a terra de ninguém, né? Todo mundo tem coragem de falar, de mostrar o que quer, mas por dentro são pessoas um pouco vazias, um pouco sem atitudes, porque hoje em dia o que define você é a quantidade de pessoas que lhe seguem, é o que você mostra, as máscaras que você veste para a sociedade. Então, o que eu estou investindo na minha vida? O que tempo eu estou investindo na minha vida? A que eu estou direcionando o meu tempo na minha vida, sabe? Há um TikTok, há um Reels, eu não estou julgando quem usa, você pode usar, tudo bem, mas será que essa nossa nova cultura de consumir tudo de forma tão instantânea acaba enfraquecendo coisas essenciais assim para uma sociedade, como a literatura, por exemplo, né? Será que estão tão desinteressados em, talvez por falta de dinheiro, né, devido à crise do nosso país, mas eu falo para vocês, tem vários cantores que estão retomando agora os shows e ingressos bem caros assim, e as pessoas gastam, superlotam, esgotam. Aqui tem famosos, não vou citar nomes, né? Mas tem famosos bem, que até eu gosto de MPB e tudo mais, que tá fazendo shows aqui no meu estado e que eu fui procurar para ver se eu conseguia aí um ingresso, estava simplesmente esgotado e preços assim, exorbitantes, de exagerados, de caro. E as pessoas estão sim dispostas a pagar. Então por que um clube que você pagaria, por exemplo, R$60 ou R$70 por mês é tão ruim, não vale a pena, sabe? Será que foi esse o motivo realmente da falta de procura? Porque não só Intrínsecos, mas vários clubes bem conhecidos, né, clubes de leitura,
fecharam por pura falta de interesse das pessoas, por não só se limitar a uma certa quantidade de pessoas que se interessam pelo assunto e aquilo não ser compartilhado, não ser levado à frente, adiante. Isso é muito triste, é muito triste. Então isso me preocupa. Eu escrevo, eu pretendo ser autor de livros também, assim como muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal. E será que, como vai ser alguns anos à frente, né? Com tanta desvalorização, com tanta falta de procura, devido à nossa nova cultura de querer consumir tudo rápido demais e que atividades como ler um livro ou, sabe, visitar um amigo ou escrever tá se perdendo, entende? Aos pouquinhos. Claro que tem a grande maioria que consome essas coisas, de pessoas que ainda escrevem, pessoas que, sabe, que tornam o mundo melhor com vários tipos de arte, seja de pintura, de atuação, de música, sabe? As artes sempre são primordiais assim para uma sociedade e que elas possam resistir, né? Não só músicas que chegam e vão embora, que livros não possam vir e ir embora assim tão fácil como a música, como filmes, como séries hoje em dia são esquecíveis. Poucos se destacam assim realmente pela dedicação e pelo trabalho bem feito. É só pela demanda, a demanda instantânea, a demanda da moda, e as coisas não tem que se perder assim. Eu vi uma entrevista até com a Adele, ela falando sobre que as pessoas, até as próprias gravadoras hoje, exigem dos artistas que produzam, por exemplo, música, que façam sucesso em aplicativos. E ela falou, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer álbuns, e a minha geração, eu sei que quer consumir, sente falta disso, então eu faço pra eles, sabe? Então, são poucos os corajosos que dão a cara a tapa e botar o seu talento, a sua mensagem pro mundo da forma que eles querem, e poucos também que têm essa oportunidade, né? Pra ser tão desvalorizado, ser tão esquecível, por não fazer parte dessa cultura do instantâneo, entendeu? Então pare pra pensar. Você já parou para pensar, para refletir em que tempo o que você está gastando o seu tempo, em que você está gastando o seu tempo? Será que é viável tudo isso que você faz? Será que realmente você não tem tempo para nada? Ou é que você está perdendo o seu tempo com coisas que não precisam de tanto tempo assim, do seu dia, da sua atenção? O que você poderia fazer diferente? Quais hábitos você poderia retomar ou recomeçar ou começar, né? Novo, um hobby, alguma coisa assim. Atividades, como eu falei para vocês, como escrever, como ler, como pintar, hoje em dia é algo, não tenho paciência. A gente consegue ver um pouco dos resquícios que isso pode se tornar, que essa cultura pode trazer de malefícios para a sociedade. Então, pare para pensar, ao que você quer investir o seu tempo? Ao que o seu tempo necessita na sua vida de ser prestado atenção, de ser vivenciado. Essa é a palavra, vivenciado. Você quer fazer parte dessa cultura do instantâneo ou você quer fazer parte do mundo real, vamos dizer assim, sabe? Com sonhos, com metas, com objetivos, com mudanças, com lutas, com batalhas, com militâncias, que é muito importante, apesar de muitas pessoas acharem que é mimimi. Mas se não fosse por aquelas pessoas insistentes que estivessem ali, mesmo a sociedade ignorando, tivesse com aquele fervor dentro de si para mostrar, fazer uma marca no mundo, de fazer uma mudança, de provocar um questionamento. Se não fosse por esses corajosos, o que seria de nós, né? Então, essa mensagem que eu queria falar com vocês foi uma triste mensagem que eu vi, notícia que eu vi sobre a Intrínsecos, é um clube que eu gosto bastante. Inclusive sou assinante, ainda sou assinante, e que a literatura possa resistir, né? Como o cinema ainda vem resistindo, apesar dos streams estar aí, né? Mas, o que não é uma coisa legal, mas eu tô falando mais assim da procura, né? Mas que, assim como grandes artes, a literatura não perca a sua essência, que os livros não sejam esquecidos, porque eu sei que apesar do mundo estar do jeito que está, tão instantâneo, tem pessoas que pensam assim como eu, como você que está me escutando agora, como você que pretende ser escritor, ou simplesmente é um leitor voraz, ou pretende começar uma vida literária assim. Eu sei que a gente tem muito a aprender, cada livro é uma experiência nova, é algo novo nas nossas vidas, mas que ele possa resistir,
que a cultura que seja mais acessível, que a procura seja ainda maior. E é isso, pessoal. Vamos pensar no mundo mais positivo, vamos começar a pensar, repensar nos nossos atos, a que a gente investe o nosso tempo, se realmente vale a pena, o que a gente poderia estar fazendo para mudar isso daí, porque infelizmente se continuar desse jeito, será de ladeira abaixo para as próximas gerações, né? Então o que é que eu posso fazer de diferente? Eu estou fazendo a minha parte, não sei vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi só para compartilhar essa notícia e trazer essa reflexão para vocês. Invistam mais seu tempo em coisas produtivas para vocês, em coisas que te façam se sentir bem, que te façam refletir, ser empático, sabe? Se colocar no lugar do outro, de viver vidas, histórias, qualquer tipo de arte, de expressão, vale muito a pena. Então, até a próxima. Fiquem com Deus, hein? Tchau!